Chegamos na nossa unidade 3 e nela nós vamos estudar o período embrionário inicial, tá? Então essa unidade ela vai descrever os eventos no período pré-embrionário, que vai da primeira semana até a metade da terceira semana do desenvolvimento. Então, quais são os principais eventos do período embrionário? Vamos falar do evento 1, do zigoto até a mórula. Então, após a fecundação, a gente terá a origem da única célula que é chamado zigoto. E aí, a partir disso aí, nós vamos ter um processo chamado clivagem. A clivagem é a divisão em células menores chamado blastômeros, ok? Então, no 5º dia ali desse processo inicial, essa divisão resultará no que nós chamamos de mórula, uma estrutura com 16 blastômeros que migra para a tumba uterina em direção ao útero, mantendo-se desenvolvida pela célula pelúcea, tá? Então, nós vamos ter também na apostila da unidade 3 aqui, esse esquema, onde eu vou ter o ovário liberando, por exemplo, o ovócito, tá? E aí esse ovócito agora na tuba uterina recebe aí devidamente aí um espermatozoide, acontecendo a fecundação, que a fecundação nada mais é que com o encontro do ovócito com o espermatozoide, dando origem, por exemplo, ao zigoto, que é uma única célula. E aí a gente vai ter basicamente a divisão dessa única célula e vai ser chamada essa divisão em blastômeros. O que era uma vai se dividir em 2, depois 2 em 4, depois em 8, depois em 16, até a gente ter aí o outro nome chamado mórula, tá? Depois a gente tem a fase 2, que é a formação dos blastócitos. A mórula chega ao útero e, ao absorver o fluido uterino, forma uma cavidade chamada blastocele, ok? Essa estrutura, a blastocele, por exemplo, por volta da sexta à sétima semana, de sexta ao sétimo dia, é denominada blastócito, tá? E aí o que a gente tem? O blastócito, ele é composto pela blastocele, que está ali na cavidade uterina, e a gente vai ter o embrioblasto, que é uma massa celular interna que dará origem ao embrião. E a gente tem também aqui o tronfoblasto, que é uma camada externa da célula que formará a formação da placenta. Também tem um esquema aí para que vocês vejam. Também nós vamos ter o blastócito, que então se libera a zona pelúcea em um processo chamado eclosão. Depois a gente tem a terceira fase, que é a implementação. Por volta, pessoal, da segunda semana, o blastócito se implanta no endométrio, na parede uterina, pelo polo embrionário. E aí, pessoal, quando se implanta, a gente tem aí o processo chamado nidação, que é justamente essa implantação aí, justamente do blastócito na camada do útero aí, chamado endométrio, e aí a gente tem aí a explicação. Então, as células, pessoal, do tromboblastos se diferenciam em duas outras, que são o citotromboblastos e a gente tem o sincitromboblastos, que são nomes um pouco complexos, mas que invadem aí basicamente o endométrio, tá? E aí, pessoal, nesse período aí a gente vai ter a produção de hormônios, por exemplo, da gonadotrofina coroniônica, que é o HCG, que mantém o corpo lutécio e impede a menstruação, sendo aí um indicador da gravidez. Por isso que se solicita esse exame aí, porque se tiver a presença, exemplo, desse hormônio, significa que a mulher definitivamente está gestante, tá? Então, a implantação ela pode ocorrer em locais fora do útero, que aí a gente vai ter uma implantação ectópica. Eu acredito que vocês já ouviram falar também nessa gestação, que geralmente não são bem sucedidas esse processo de gravidez, tá? Depois disso, a gente tem uma parte 4, que é a formação do disco bilaminar. Então, aí tem várias situações que vão acontecer. Então, simultaneamente à implantação,
o embrioblastos ele vai se diferenciar em duas camadas. Então, a gente tem o epiblastos, o hipoblastos, tá? Então, a gente vai ter a formação do disco embrionário bilaminar. Então, aí vai acontecer várias situações nesse período também. Aí, acima do epiblasto, a gente vai ter a formação da vesícula amniótica. Depois, a gente tem a proliferação de células do hipoblastos para revestir a blastocele e formar a vesícula vitelina primativa. Depois, a gente tem um conjunto de células a se formar ao redor dessas vesículas, que vão dar origem, pessoal, ao mesoderma, que é uma das camadas aí de tecidos extraembrionário, que dará a origem também ao celoma extraembrionário, e também a gente vai ter aí o pelúcio do embrião, que é o futuro cordão ali umbilical, tá? Aí a gente entra na quinta fase, que é chamado glastulação. O que é a glastulação? É a formação ali do trato gástrico, tá? E a formação de um outro dísculo chamado trilaminar. Então vai acontecer na terceira semana aí dessa situação, da questão do desenvolvimento embrionário, e aí a gente tem um processo que vai ser formado, pessoal, por 3 folhetos embrionários, a partir do epiblastos. E quais são, basicamente, esses 3 folhetos? A gente vai ter o endoderma, que é a camada mais interna, o mesoderma, que é a camada do meio, e a gente vai ter o ectoderma, que é a camada mais externa, tá? Então, a gente tem aí a partir do processo da glastulação. E a glastulação nada mais é justamente que a formação do trato gástrico que a gente tem aí, que é o sistema gastrointestinal. Então, resumidamente, pessoal, a gente vai ter aí vários eventos, desde o processo aí da fecundação até a formação desses 3, por exemplo, folhetos aí, que vão ser tão importantes aí justamente para o desenvolvimento embrionário. E ficamos aqui com a nossa terceira unidade.